Fala, fala, povo. Boa noite. Estou aqui para poder falar dar uma introdução sobre a questão da unção. Eu ia falar, a partir de amanhã, eu vou estar falando sobre a unção. O que é a unção? O que significa a unção? E por que esse assunto mexeu no meu coração? Porque eu estava lendo hoje Isaías capítulo 11, que diz assim: e acontecerá naquele dia que sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Então isso mexeu no meu coração, que é Deus falando algo para o povo dele, ok? E ele disse que o jugo seria quebrado por causa da unção. Agora, eu escutei muito esse texto na minha vida. E muita gente fala assim: se eu tenho a unção, eu tenho tudo. Eu não preciso nem estudar porque eu tenho a unção. Eu não preciso tocar bem porque eu tenho a unção. E usa esse texto bíblico para poder falar sobre a unção. Só que quando eu li esse texto, eu grifei. E aqui diz embaixo, por quê? Aí fala, por quê brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Enfim, aqui nesse texto está a explicação do que era a unção. Eu fui ver aqui no dicionário bíblico, que tenho aqui na minha Bíblia de Estudo-Chave, e a palavra unção, ela tem um significado diferente aqui nesse texto. É a única vez que essa palavra unção vem dessa forma aqui na Bíblia. É a única vez. Ela tem um significado diferente, que é a palavra shemen. Ok? Tem outros significados, mas nesta é esta palavra. E ela vai além de derramar um óleo. Ela vai muito além. Então, a unção aqui é algo investido de uma série de coisas. Agora, a pergunta é, por que a palavra unção ela está hoje tão desmerecida? Por que tanta gente se diz ungida e na realidade não é? E se foi, não é mais. Por quê? Porque hoje nós temos a banalização desta palavra. Então, pior do que você não ter algo, e melhor para o diabo, é que a coisa seja banalizada. Pior do que você não ter homens, é você ter e esses homens não estarem se comportando à altura da sua masculinidade. Pior do que não ter a segurança é ter e parecer que não tem. Pior do que não ter um pai é ter um pai ausente. Pior do que não ter a liberdade é tê-la de forma mentirosa. Enfim, o inferno tem se valido muito hoje de toda a brincadeira que tem sido feita em nome de Deus e em nome da unção. E, lamentavelmente, os maiores escândalos, as maiores brincadeiras, as maiores tolices hoje, elas são feitas inclusive pelo público neopentecostal. Você não vê muita história com o nome de pessoas que são tradicionais, você vê pouca coisa, ok? Mas os maiores escândalos, as maiores tolices hoje, elas são feitas pelo público neopentecostal. O que isso quer dizer? Quanto mais isso está aí no mundo exposto, mais descrédito se dá a um assunto.
E quanto mais este assunto ele está em descrédito, menos as pessoas vão querer buscá-lo. Me dá um exemplo, vou te dar um exemplo. Casamento. Estava conversando com um rapaz que já casou no cartório e que agora vai casar daqui 15 dias no religioso. Ele falou que a maioria das pessoas, quando ele fala que ia casar, eles diziam, para quê? Curte a vida. Ele testificou que a maioria não bateu palma. Agora, por quê? Porque a instituição casamento, ela lamentavelmente sofreu um grande desgaste. Então, quando algo que é tão valioso e é tão honroso sofre um desgaste, e isso passa para as pessoas a imagem de que é ruim, quem está de fora não quer. Certo? Isso é com qualquer coisa. Casamento, política, religião. Certo? As pessoas, elas criam uma certa aversão, um certo sentimento de rejeição a algo que lhes dá raiva, a algo que lhes dá tristeza e algo que lhes dá nojo. Essas três emoções entrelaçadas, elas dão origem a um sentimento de rejeição. Isso aqui eu estou explicando por uma ótica terapêutica, por uma ótica psicológica, ok? Aqui dentro da teoria das emoções e dos sentimentos. Então, é por isso que hoje as pessoas não querem. E eu vou te falar, houve um período que eu não estava muito afim mais de procurar, do jeito que eu procurava, o avivamento. Porque eu vi tanta tolice feita em nome do avivamento, que inconscientemente eu comecei a criar uma certa aversão àquele tipo de avivamento que eu estava vendo. E eu não estava nem percebendo. E louvado seja o nome do Todo-Poderoso, o nome do Eterno, que graças a Deus aquilo começou a ser restaurado em minha cabeça. E agora, para mim, tanto faz quem crê, quem não crê, quem espera, quem não espera. Eu sei em quem tenho crido e não interessa quem queira entrar ou quem queira sair. Eu sei que o meu Redentor vive e eu sei que o assunto é comigo. E louvado seja Deus que haja mais pessoas que queiram a mesma coisa. Porque também, se não quiser, está tudo certo. Mas eu precisei primeiro depurar, sanear a minha mente de todo tipo de referência ruim, de história ruim, de decepção que enfraquecia a minha busca. Essa é a grande questão, entendeu? Então, quando você não tem uma boa referência a respeito de um assunto, você não busca ele. E com relação à unção, é a mesma coisa. Então, hoje, essa live significa limpando o caminho, limpando o terreno. Então, não dá para nós entendermos o que é a unção. Não dá para nós entendermos o que é o poder de Deus, se nós tivermos qualquer tipo de entrave, qualquer tipo de bloqueio, qualquer tipo de dificuldade com relação à unção do Espírito Santo. Então, é por isso que muitas pessoas não querem saber de procurar o poder de Deus. Por quê? Porque muita gente está hoje mexendo com o poder de Deus, só que de outro jeito. Muita gente está buscando o poder de Deus, mas é como se estivesse brincando, ou dizendo que tem o poder de Deus, levando na brincadeira. E nós temos visto aí agora as mais recentes piadas e brincadeiras dentro do meio evangélico. Tanto de pessoas idosas como agora adolescentes brincando de ser profeta. Então, quando você aparece dentro de um cenário dizendo, olha, vamos falar sobre a unção, inconscientemente o pessoal fala, ih, lá vem o neopentecostal, lá vem o bobo, ok? Então, é necessário limpar a mente, é necessário limpar o coração com relação a toda distorção que você tenha a respeito da unção divina. Então, isso é limpar o terreno. Então, aqui, para você que entrou, que vai entrar, que vai pegar essa live, eu te digo uma coisa. Estuda, leia o capítulo 11 de Isaías e o capítulo 10 do capítulo 11. O capítulo 10, Deus fala
que vai quebrar o jugo pela unção. E no capítulo 11, ele fala por quê? Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará à vista dos seus olhos, e nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Aqui está o que significa a unção. Agora, sobre este assunto, falarei amanhã, às 6h45 da manhã, com fé em Deus. Então, eu oro a Deus que essa noite seja uma noite de revelação, uma noite de sonhos, uma noite de visões, uma noite de claridade espiritual para a honra e glória do Senhor, ok? Então, assim, que fique hoje claro, que você se pergunte, que você avalie qual é a minha noção de unção. Quando fala-se de unção, eu sinto bem ou sinto mal? Quando se fala de unção, eu tenho uma boa história a esse respeito ou eu tenho uma história ruim? Quando se fala de unção, eu tenho uma história bonita que se tornou uma tragédia? Quando se fala de unção, eu estou tendo uma relação positiva com este assunto? Então, que isso fique na sua cabeça, que você pense. Se quando fala da palavra unção, dentro do ministério, você sente algo ruim, quer dizer que o seu território emocional, mental, precisa ser saneado, limpo. Para quê? Para que na hora que Deus trouxer a explicação do que é a unção, e depois derramar sobre você a unção, ela possa ser recebida de braços abertos, recebida de todo o seu coração. E hoje eu fiquei assim, estupidamente abençoado com esse texto de Isaías, capítulo 11. Muito, mas muito abençoado. E tenho certeza que essa semana, domingo a sábado, eu tenho certeza absoluta que vai ser um tempo muito especial. E já quero avisar que dia 10, dia 10 agora nós começaremos um jejum de 21 dias. Dia 10 é sábado. Sábado, dia 10, nós vamos começar um jejum. Ele vai começar do dia 10 e vai terminar dia 30, com fé em Deus. Serão 21 dias de jejum. E eu tenho certeza que será uma preparação espiritual para uma nova unção. E pode ter certeza, nos próximos 7 dias, você vai ter uma compreensão a respeito de jejum, de unção, que talvez você nunca tenha tido na sua vida. Então é muito necessário, antes de receber algo, entender o que você está recebendo. Beleza? Então que Deus nos abençoe e que nós estejamos prontos para algo que vai acontecer. Amém? Então é isso aí. Deus lhes abençoe. Forte abraço e até amanhã cedo, às 6h45 da manhã, em nome de Jesus. Tchau.